Bom dia, a paz do Senhor. Bom, hoje eu estou aqui, né, atendendo ao convite que fizeram algumas salas, no caso, para participar aqui da escola dominical, né? E como eu sou uma das professoras da Escola do Novo Testamento, os professores lá se reuniram e acharam que a gente deveria falar sobre os evangelhos sinóticos, né? Como a gente está estudando o Novo Testamento, então a gente achou por bem falar desse tema. É um tema bem interessante, que eu também achei realmente relevante para a gente trazer aqui hoje. Então, assim, que Deus nos abençoe, que Ele me ilumine, que eu possa estar contribuindo com vocês de alguma forma, tá certo? E que realmente também Ele abra nossos corações para receber essa mensagem. Bom, primeiro, o que são os evangelhos, né? Então, os evangelhos nada são do que os relatos da vida de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra. No período que ele passou aqui na Terra, nos anos que ele ficou, ele não escreveu nada. E, no momento, ele também não tinha pedido para ninguém estar escrevendo a biografia dele, nada disso. Ele já tinha planejado, Deus com certeza já tinha planejado que isso ia acontecer, né? Alguém ia escrever para ele a história dele aqui na Terra. Então, possivelmente, como ele já sabia, posteriormente os evangelhos foram escritos, né? Que são relatos da vida de Jesus, né? E são 4 os evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, os sinóticos, a gente considera que só são 3, segundo os estudiosos. E a gente vai entender, ao longo dessa nossa conversa aqui, por que os 3, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados sinóticos, né? Sinóticos significa a mesma visão. Então, quando a gente diz a mesma visão, é as pessoas distintas narrarem a mesma história de forma semelhante. Se a gente colocar aqui, trazendo para a história da nossa igreja aqui, Presbiteriana da Madalena, a gente agora está com o pastor Marcelo, já teve outros pastores anteriormente, e se a gente pedir para para algumas pessoas relatarem, alguns membros da igreja, tanto jovens quanto membros mais antigos, para relatarem o processo de como foi aqui a igreja, a construção, como foi a criação desse projeto que está atualmente. Então, cada um vai contar, de acordo com sua visão, como foi. Uns estão na igreja há pouco tempo, então vão construir aquela história referente ao tempo mais atual. Outros, como a gente tem presbíteros bem antigos aqui na igreja, presbítero Pedro, que está há muito tempo, então ele poderia narrar para a gente uma história que ele pegou bem mais antiga. Outras pessoas mais jovens falar sobre como é o acampamento, como era o acampamento, como é o acampamento hoje. Eu mesmo tive o privilégio de pegar a época do acamp, quando tinha acamp mesmo. Acho que aqui comigo está ali, eu estou vendo aqui algumas pessoas balançando a cabecinha. Duca, Larissa está ali. Larissa não, Larissa, tá? Clarissa está ali balançando a cabecinha. É porque vocês de casa não estão vendo, mas aqui eu estou vendo essas pessoas, né? Então, assim, foi uma época muito boa. Então, a mesma coisa foi em relação aos evangelhos sinóticos, né? Então, Mateus, Marcos e Lucas escreveram a história de Jesus e de maneira parecida. Então, hoje a gente vai ver qual a mensagem desses evangelhos aqui para a gente, né? Em relação ao período que eles foram escritos e para quem eles foram escritos, né? O primeiro que foi escrito, apesar de não ser de acordo com o que está na Bíblia, os livros na Bíblia, né? Foi Marcos. Depois foi Mateus e, por último, foi Lucas. Mas, assim, eles foram escritos em épocas bem semelhantes, bem próximas. Mateus, ele foi destinado, né, aos judeus, os fariseus e saduceus.
Os fariseus eram judeus naquela época e eles eram uma minoria no Sinédrio. O Sinédrio era responsável ali pela parte de organizar a legislação, a política daquela época dos judeus, né? E os saduceus também faziam parte do Sinédrio, sendo que os saduceus eram mais preocupados com a parte política, enquanto os fariseus com a parte religiosa. É tanto que os saduceus eram mais preocupados em atender, agradar a Roma, que naquela época os judeus realmente se portavam a Roma em relação a tudo. Então, Mateus se dirigiu aos judeus, Marcos aos romanos, Lucas aos gregos. E aí a gente vai entender direitinho, rapidamente, quais a importância de cada evangelho para a gente hoje, atualmente, né? Mateus, a gente verificando em relação a Mateus. Mateus, ele foi um judeu e publicano. O interessante é que publicano, naquela época, era aqueles cobradores de impostos, que cobravam impostos para Roma. Então, imagine um judeu que era descendente, realmente, das tribos e está cobrando imposto para o próprio povo. Imagina que coisa estranha. Então, não era uma pessoa benquista no seu meio, né? E, determinado dia, ele estava sentado ali na entrada da cidade, na coletoria, passou Jesus, olhou para ele, disse, é aquele que eu quero para ser um dos meus apóstolos. E chamou Mateus. Na mesma hora, Mateus deu um pulo, deixou tudo e foi lá, né? Seguir com ele. Mateus, ele escreveu para os fariseus e saduceus. É tanto que quando ele vai narrar a vida de Jesus, Mateus, ele fala da genealogia de Jesus para provar aos fariseus e aos saduceus que Jesus realmente ele foi o Messias. Lembrando que esses livros, Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos depois de Cristo, tá? Ou seja, então, para realmente fortalecer, para comprovar, para chegar, judeu, realmente Jesus foi o Messias. Então, inclusive Mateus, ele tinha propriedade de dizer, eu estou falando isso porque eu convivi com ele, eu acompanhei todo o processo dele e eu sei baseado em quê? Quando fala na genealogia, ele vai e puxa, certo? A genealogia é em Mateus 1 a 17, em casa, se vocês quiserem, vocês podem ler. Mas ele sai puxando a genealogia, ele sai Abraão, Isaque, Jacó, depois veio Judá e seus irmãos. Aí ele sai lá os versículos falando de vários sucessores, depois das tribos de Judá, né? Chega até Salmo, que Salmo foi um dos espias que foi visitar, no caso Jericó, para conhecer a cidade antes da queda das muralhas. E Salmo conheceu quem? Raabe. Posteriormente, eles vieram a se casar e tiveram Boaz. Boaz está na linha de sucessão, né? Então, vem Boaz, depois Boaz, que hoje, pastor até falou da história dele em Ruth, não é isso? Que foi o resgatador de Ruth. Aí, depois... Eu não vou adiantar, mas eu vou ter que adiantar que se casaram, né, pastor? Se casaram, então, de Boaz saiu Obed, de Obed, Jessé, que Jessé é o pai de Davi, e Davi veio Salomão, depois veio a divisão das tribos norte e sul, houve o exílio, depois de muito tempo veio José, e Jesus Cristo. Isso tudo Mateus narra, que é para reforçar com os judeus que Jesus era realmente o Messias prometido. E, para vocês terem uma ideia, foram 42 gerações entre Abraão e Jesus. A gente levando assim em consideração, Abraão viveu 300 anos, né? Eu sei que os últimos, José, Jesus Cristo, viveram poucos anos. Mas, assim, 42 gerações é muito tempo.
É muito tempo mesmo, até a vinda de Jesus. Então, apesar de Mateus ter falado tudo isso, ainda tinham fariseus e saduceus, muitos judeus que não acreditavam. No caso em que Jesus era o Messias esperado, né? Eles esperavam um homem assim que viesse realmente tipo um guerreiro, algo assim, né? E depois Mateus, para confirmar também, ele cita muitas citações de Isaías no caso, na sua didática, no seu livro, não é isso? Nas suas pregações. Ele cita, por exemplo, vocês podem acompanhar aí no slide, Mateus 1, 22 e 23, que é semelhante ao que diz lá em Isaías 7, 14. No caso, os dois estão falando que o quê? Que desde lá de Isaías foi escrito mais ou menos 701, por volta a 680 antes de Cristo. Ou seja, veja como desde lá de Isaías, o Messias já era prometido e Mateus citou isso para mostrar que realmente ele era o Messias. Então, ele cita também em Mateus 4, 13 a 16, que é semelhante a Isaías 9, 1 e 2. E Mateus 8, 16 a 17, que é semelhante a Isaías 53, 4. E são 3 citações distintas. Um fala da promessa, o outro fala em relação a Cafarnaum, e o terceiro a cura de endemoniados. Então, é muito interessante essas citações, certo? Bom, qual a aplicação prática de Mateus para hoje? Existem 3 itens que Mateus fala, certo? Primeiro, a salvação. Ele deixa claro que o objetivo dele ter escrito aquele livro, basicamente, foi o quê? A salvação. Mostrar que Jesus, o Messias, veio para nos salvar. Os fariseus ainda viviam pela lei, praticando o quê? Que naquele momento, o que eles tinham realmente se baseado era a lei, que era o Velho Testamento. Mas, a partir da vinda de Jesus, ele veio para dizer, não, agora é o momento da graça. Tem que confiar em mim, crer em mim e será salvo. E eles achavam que ainda era para viver diante da lei, certo? E outra coisa, os atributos de Deus. Amor, misericórdia, graça, justiça, ira. E ele cita, a gente pega como referência a parábola do semeador e do fermento. O do semeador, que a semente caiu em vários terrenos, uns brotaram e outros não. Então, é semelhante ao que acontece quando a palavra é pregada. Uns creem, outros creem, ficam por um tempo, certo, na igreja e depois se distanciam. E a palavra do fermento, que é muito importante a gente ter cuidado. Isso nada mais é do que o pecado. Que um pecadinho na vida da gente, o que então contamina toda a vida, todo o restante da nossa vida. A gente deve ter muito cuidado com isso. Então, Mateus frisou muito isso, que a gente deve ter cuidado. E em relação ao futuro, que é Mateus 24, 6 a 13. Esse eu achei muito interessante, que diz assim, eu vou até ler para compartilhar com vocês. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Ou seja, então, ainda vai até o 13, mas eu só li até o 8. É o que a gente está passando hoje em dia. Hoje em dia, a gente está realmente sentindo como se diz, esses itens aqui que ele citou, a gente está passando. Guerras e rumores de guerra, certo? Nação contra nação, fome, terremoto, a gente está passando por isso.
E Mateus já predizia isso, já mostrava desde aquela época que a gente tinha que tomar cuidado com esse ponto. O outro livro sinótico é Marcos. Marcos já é bem mais interessante. Veja, Mateus é judeu, certo? E Marcos era, no caso, cobrador de impostos, certo? Marcos já tem outra personalidade. Marcos, pelo que a gente entende, era um cidadão comum, era judeu também, e primo de Barnabé, que a gente vê lá em Atos 12 essa citação. Quando a gente vai identificar Marcos, a gente vê que o público dele já é o público que é gentil. Então, o livro de Marcos ele já tem outra oratória, ele já tem outra forma de escrita. Ele já não fala, ele já não entra na genealogia de Jesus Cristo, porque para os romanos não fazia diferença Jesus Cristo ser descendente ou não de Abraão, porque os romanos não eram judeus, então para eles isso era indiferente. Então Marcos teve que ter foi inspirado, né? Foi inspirado para ir por uma outra ótica para poder atingir os gentios. Então ele narra a biografia, a vida de Jesus Cristo em relação à vida e ao sofrimento. Porque os gentios convertidos, tanto os judeus como os gentios convertidos, eles eram muito perseguidos, muito, muito perseguidos. Então tinha que haver uma forma de mostrar, vocês vão ganhar a finalidade, vocês vão ganhar o reino dos céus, se convertendo. Porém, vai ter o ônus, que vocês vão ser muito perseguidos. Porém, ele fala da vida e sofrimento e do que, no caso, vai conquistar com essa vida. Como diz lá em Marcos 16, 6. Ele no caso Jesus, porém lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Certo? Então, aqui, no caso, quando entraram no túmulo, então falaram isso sobre Jesus. Então, a gente não deve se atemorizar. Outra coisa, Marcos ele cita muito as parábolas. Por que ele cita muito milagres e parábolas e não se atém à questão da genealogia? Ele quer mostrar que é um Deus poderoso, que Jesus é um Deus poderoso, que Jesus, Deus, Espírito Santo. Então, ele queria mostrar isso. Ele também fala muito em parábolas, porque parábolas era uma forma deles entenderem, de fato, o que estava ali acontecendo, certo? Outro aspecto interessante é que Marcos, ele, como sendo primo de Barnabé, ele viajou também com Paulo. E Marcos ele não teve contato com Jesus, mas ele saiu peregrinando. O interessante é que, se a gente for observar o mapa político atual ali da Europa, da África, da Ásia, então a gente vai ver como eles viajaram, os três juntos, no caso, pregando. E já em Atos, certo, a gente já vê a criação das primeiras igrejas, não é isso? Então, Marcos, Barnabé e Paulo fizeram a primeira viagem missionária. Porém, a gente não sabe por que Marcos abandonou, certo, essa viagem, voltou para casa. Muitos estudiosos não conseguiram identificar a razão dessa volta para casa, dessa quebra, não é isso? Mas identificaram que Marcos se separou do grupo, voltou, tanto que Paulo achou ruim, achou imaturidade. E imagina lá os três lá pregando, de repente Marcos, não quero mais ficar, vamos voltar para casa. Ou seja,
Paulo, mas bem mais maduro. Marcos era bem mais jovem do que Paulo. Então, imagina chegar lá. Por quê, rapaz? Vamos continuar com a gente, tá? Não quero voltar para casa, tá? Ou seja, passa N hipóteses pela cabeça da gente. Ou ele sentiu falta de casa, ou ele não aguentou realmente como se diz, o peso de estar lá evangelizando, ou o medo. A gente não sabe. A Bíblia não relata e os estudiosos também não entram nesse consenso de dizer foi isso, foi aquilo outro. Não tem uma razão explícita. Mas a gente vê que houve essa quebra. Porém, mais na frente, Paulo chama de volta Marcos para viajar com ele novamente. Então, o quê? Mostra que houve uma maturidade de Marcos. A mesma coisa com a gente. Muitas vezes a gente se acha incapaz de resolver certas coisas, de realizar certas atividades, até mesmo dentro da igreja. Mas aqui, pelo livro de Marcos, a gente vê como Deus capacita, como Deus move. Então, assim, a gente não deve desanimar. Marcos, ele não desanimou. Paulo chamou ele para a segunda viagem, certo? Desculpa, na segunda não, na terceira, e futuramente eles dois se encontraram, tá certo? Como diz que Marcos e Paulo estavam juntos novamente, lá em 2 Timóteo 4:11, tá? E qual a aplicação prática do livro de Marcos para hoje? Ele mostra que devemos servir a Deus e como foi Jesus, como foi servo, certo? Muitas vezes a gente acha que a gente cristão, a gente não deve apenas só praticar. A gente tem que servir. E a gente tem que servir da forma correta. A gente deve servir como ele servia a Deus, como está lá em Marcos 10:44. Deixa eu abrir aqui. Marcos 10:44 e 45. Que diz assim: E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate a muitos. Ou seja, mostra como a gente deve ser humilde, tanto no serviço do reino como na vida secular. Agora, humildade é o inverso de quê? De arrogância, de prepotência, tá? Humildade não quer dizer que a gente vai baixar a cabeça para tudo, sim senhor, sim senhora, não. Humildade é o quê? A gente não ser soberbo, a gente não se achar o melhor de todos, certo? Muitas vezes eu escuto algumas pessoas falarem, porque fulaninho, não é ninguém aqui da igreja não, tá, minha gente? Porque fulaninho é crente, aí se acha melhor do que todo mundo. E a gente não deve ter essa postura. A gente deve ter a postura de quê? De servo. A gente deve servir. E o que é servir? É saber escutar, é saber ser ponderante, ter domínio próprio, para saber como entrar, como sair das situações, não ser arrogante. Então, isso é o que é o ser servo, né? Depois, outra lição prática de Marcos para hoje, reconhecer o sacrifício e nos afastar do pecado. A gente olha, quantas vezes a gente vê que a gente está pecando. Eu mesmo acho que eu peco a cada segundo, a cada milésimo de segundo, não sei, certo? Mas a gente deve reconhecer e procurar, de fato, se afastar do pecado. Quando Marcos está falando lá para os gentios, isso é bem mais forte. Porque os gentios, os romanos, eram politeístas, tá? Seguiam, no caso, crendices, várias coisas que contradiziam, no caso, os mandamentos de Cristo. Então, por mais que eles
tenham se convertido, não é, ao Evangelho, mas tinha aquela raiz, tinha aquela cultura que já vinha desde de nascença. Então, de fato, é muito difícil. Imagina você, de uma família totalmente que segue determinado credo politeísta, tá naquele momento de Roma, não, agora eu sou cristão, só cultuo a Deus, só cultuo um Deus. Então, imagina como deve ser a perseguição, certo? As coisas do mundo que atraíam naquele momento. A gente sabia como a sociedade de Roma era uma cidade, ou era uma sociedade prostituída em todos os sentidos, que se entregava ao vinho, certo? Bebidas fortes, orgias. Então, tudo isso eram coisas que estavam atrelado à cultura de Roma. Então, para os gentios, realmente tinha que chamar para essa realidade. E hoje em dia tem muita coisa também que nos atrai para o mundo, muita coisa mesmo. Coisas assim que a gente diz, poxa, eu não sabia que isso estava me atraindo tanto. Mas tá, então hoje em dia a gente também tem que se policiar em relação a isso, a nos afastar do pecado, rever, pedir a Deus discernimento, que Deus nos oriente, nos dê discernimento para entender isso que eu estou fazendo realmente está me afastando, não é? Porque muitas vezes a gente diz, é uma coisinha pequena, não vai me afastar. Mas muitas vezes aquela coisinha pequena vai dar abertura para coisas um pouco maiores, quando a gente vê, a gente vai estar num lamaçal do pecado e sem conseguir sair. Não é isso? Então, essa é a lição da aplicação prática, né, de Marcos para hoje. Outro livro agora é em relação a Lucas. Lucas é bem interessante. Aí Lucas ele já vem de um formato totalmente diferente. A gente vê Mateus, cobrador de impostos. Cobrador de impostos é a pessoa tinha que estar muito ligada ali em números, tinha que saber ler, era uma pessoa mais racional, ou não é? Geralmente quem lida com números, quem gosta de lidar com números, certo? Contador, tá? É bem racional. 2 mais 2, 4, certo? Já Lucas era médico. O médico, ele tem a visão mais analítica, tem aquela visão de investigar, tem aquela visão de procurar, de entender, de abordar, de ir a fundo, não é isso? Então, o relato do livro de Lucas, ele é bem diferente do relato pela visão de Mateus e pela visão de Marcos, certo? Como diz lá em Colossenses 4:14, deixa eu ver aqui, Colossenses 4:14, ele era de Antioquia, certo? Deixa eu ler aqui bem rapidinho para vocês. 4:14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas, certo? O interessante é que Lucas, dos 4 evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, lembrando que só Mateus, Marcos e Lucas são os livros sinóticos, apesar de João falar também de Jesus, mas ele não é considerado, segundo os estudiosos, de sinóticos. Sinóticos são só Mateus, Marcos e Lucas. Porque João já retrata a pessoa de Jesus com outra finalidade. Bom, então, e Lucas é o único autor dos evangelhos que não era judeu. Todos os demais eram judeus. E ele era amigo de Paulo, certo? Ele também não conviveu diretamente com Jesus. Só Mateus e João, que conviveram diretamente com Jesus. E, no caso, Lucas e Marcos, eles tiveram contato com as pessoas que conviveram diretamente com Jesus, né? Por isso que eles têm esses relatos, de fato, bem concisos e e os detalhes realmente bem refinados, né? Do que houve na época com Jesus. E o interessante é que Lucas, ele também escreveu a Teófilo,
E até hoje a gente não sabe quem de fato era Teófilo, certo? Teófilo era um judeu, era um romano, era grego, era uma pessoa abastada, era uma pessoa mais simples, mais humilde do povo, da aristocracia, a gente não sabe. Mas, pelo que a gente entende, ele escreveu a Teófilo para reforçar como se diz, a crença de Teófilo em Jesus Cristo. Ou seja, como diz lá em Lucas 1 a 4. Deixa eu ver aqui. Lucas, de 1 a 4. Visto que muitos houve que compreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, aqui eu acho interessante aqui, porque Lucas fala, nos foi passado quem de fato foi testemunha ocular, ou seja, eu não fui testemunha ocular. Lucas está dizendo, mas eu escrevi isso aqui baseado em quem foi. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação, olhe as palavras, acurada investigação, ou seja, realmente um dialeto, uma forma, uma expressão de médico, né? De tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ou seja, então mostra que Teófilo já tinha sido instruído. Aí só para confirmar, para reforçar, Teófilo, realmente, o que te disseram é verdade. É tanto que eu vou justificar aqui, eu vou comprovar que você está no caminho certo. Então, ele foi, escreveu, né? E essa carta também, ela foi dirigida também a gregos e romanos, e não a judeus. Aí também vem outra sistemática, que não se enquadra na genealogia, no caso de Jesus. Porque, mais uma vez, os gregos e os romanos, eles não estavam preocupados com isso, certo? O interessante é que os gregos, certo? Quando a gente vai identificar gregos e romanos, tá? Os gregos, eles eram estudiosos, tá certo? Deixa eu ver aqui que eu botei a minha filinha aqui da diferença dos gregos e dos romanos, certo? Os gregos, a Grécia, né, é a base de quê? Da que a gente conhece, monarquia, tá certo? Tirania e democracia. Já em Roma, é a nossa base do direito, cidadania e justiça. Então, vocês imaginem, lá está Lucas escrevendo para esse público que já era um público bem aculturado, sabiam ler muito bem, já tinham o direito já sim, circunciso lá, tá certo? Mesmo que os fariseus e saduceus, que faziam parte do Sinédrio, o Sinédrio nada mais é do que a legislação para cumprir. É como se o Sinédrio ele fosse, comparando para a nossa realidade de hoje, fosse o Tribunal de Justiça. Tá certo? Que tem lá os desembargadores, os juízes. Então, é como se fosse os 71 componentes do Sinédrio. Eles resolviam essas causas. E o Sinédrio era composto de fariseus e saduceus. Então, voltando a Lucas, certo? O interessante é que é uma narração meticulosa e também ele fala, as parábolas que mais assim a gente pode se ater é o quê? Do filho pródigo, rico e Lázaro e o bom samaritano. Lucas quis mostrar o quê? Em relação ao filho pródigo, que os que foram chamados pode ocorrer de o quê? De em algum momento da vida se afastar do rebanho,
e depois cair em si e querer voltar, que foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele tinha tudo em casa, pediu a herança, foi gastar com os amigos, com farra, com bebida, o dinheiro acabou, foi trabalhar numa fazenda, sei lá, limpando resto de fezes de porcos, tá, não sei o que lá, e se alimentando daquilo também. Ele disse, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Se em casa o meu pai tem bem mais a me oferecer. Ou seja, fazendo a comparação da gente com o mundo, que foi isso que Lucas estava passando para o quê? Para o gentio. Você estava no mundo, foi resgatado por Cristo. Cristo está lhe dando tudo, todas as bem-aventuranças, lhe dando uma vida mais segura. Segura em que sentido? Não segura, quando a gente fala segura, você se converteu agora, você vai ter tudo o que você quer. Não, mas você vai ter a segurança em Cristo. Como o pastor Mateus falou agora de manhã na pregação, que Deus cuida da gente. Ele mostra o cuidado que tem com a gente, certo? Quando teve o cuidado realmente com Ruth e Noemi. E não só com Ruth e Noemi, mas a gente olhar todo o processo desde quando os israelitas saíram do Egito até chegar na Terra Prometida, todo o tempo, todo o cuidado que Deus teve com eles. A coluna de fogo, no caso, a nuvem para proteger do sol no deserto, as ordenanças que ele deu em relação aos cuidados para viver em sociedade, em relação à limpeza, as normas de limpeza. Se tivesse alguém contaminado, tinha que isolar dos demais do acampamento, o que poderia comer, o que não poderia comer, as roupas não se desgastaram. Então, tudo isso a gente vê o cuidado de Deus. E não diferente, Lucas aqui está falando também desse cuidado de Deus com a gente. Depois vem a outra, que é bem conhecida, é Rico e Lázaro. Que, no caso, o rico morre e quando chega lá e pede para avisar Lázaro para que Lázaro comente na casa dele, fale que todos se convertam, para que possam ir para o céu. E qual é a resposta que o rico recebe? Que aqui na terra, no caso, ficaram pessoas que podem levar a palavra e que, no caso, eles devem tomar cuidado e escutar, aceitar e seguir, não é isso? Como também o bom samaritano, que essa já é bem conhecida, não é isso? Ou seja, a compaixão de Jesus para o samaritano. Que Samaria realmente era inimigo, a cidade. Os samaritanos eram inimigos, no caso dos judeus. A gente viu muito isso no livro anterior a Ruth, no livro que a gente estudou, Neemias. A gente viu muito isso, principalmente na construção do templo. E no finalzinho, verifica mesmo o sarcasmo dos samaritanos, tá? Ou seja, então, a gente vê como Cristo se preocupa, certo? Com todos, independente de ser povo dele ou não, porque os gentios não eram judeus, mas Deus estava preocupado com os gentios. Por isso que ele passa essa parábola do bom samaritano, né? Lucas também fala que Jesus sempre foi muito preocupado com quem? Com as viúvas, com os pobres e necessitados. Não é à toa que sempre ele procura manter o cuidado, certo? Até com os apóstolos sempre se preocuparam em dar essa manutenção para as viúvas e os pobres. Quando a gente vê ali quando Jesus faz aqueles milagres dos peixes, que está aquela multidão ali seguindo, eu creio que a maioria ali eram pessoas simples, que não tinham o que comer no momento. Porque se tivessem, com certeza teriam levado, não é isso? E o menininho que estava ali com
três pãezinhos e dois peixinhos, né? 3 pães e 2 peixinhos, ou seja, fez aquela multiplicação enorme dos peixes e dos pães. Então, ele realmente se preocupa. E Jesus sempre disse, eu vim para os pobres, carentes e necessitados. Isso não quer dizer que a gente não possa ter dinheiro, não quer dizer que quem tem dinheiro, não, Jesus não olha. Não estou querendo dizer isso. Mas eu estou querendo dizer que Jesus realmente não faz acepção de pessoas. E ele se preocupa com todos, desde o rico ao mais pobre. Que a gente vê aí muitas pessoas que são ricas, que são abastadas e que fazem a obra do Senhor, que patrocinam, que se preocupam. Então, assim, Deus usa realmente, desde o do mais humilde até o mais rico na sua obra, né? E Lucas também escreveu Atos, certo? E a aplicação prática, né, de Lucas para hoje, que a gente deve, que é as boas novas aos pobres e necessitados, né? Que a gente deve o quê? Evangelizar e suprir a carência espiritual, emocional e física. O que é uma carência espiritual? A gente sabe que é o quê? Dar o ombro, escutar, orientar com carinho, certo? Aquele irmãozinho que não está vindo para a igreja, tô sentindo sua falta, tá? Não é chegar para ele, rapaz, tu não estás indo mais para a igreja, que coisa. Tu tá se afastado, tá? Não tem gente que é assim, que já chega apontando, mas não, a gente deve chegar com carinho. Tô sentindo sua falta, aconteceu alguma coisa, tá? Posso te ajudar? E não ficar apontando o dedo, não ficar apontando falhas. Outra carência espiritual. Se a gente vê que tem aquele irmãozinho, certo? Que realmente está precisando de uma ajuda nessa área, que está caindo em pecado, também a gente deve orientar com carinho e não apontar falhas. Tu está passando por isso, isso é castigo, tu está colhendo o que tu plantou. Não é assim. Certo? A gente tem que ser com carinho para trazê-lo com amor e não afastá-lo. A mesma coisa a suprir a carência emocional, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente sabe que algumas pessoas não têm, como se diz, o controle emocional e não têm controle emocional mesmo de lidar com essas situações. Muitas pessoas trancadas em casa, outras desempregadas ou com seu salário assim foi no momento reduziu, certo? Por causa dos acordos coletivos, rescisão e por aí vai. Então tá com realmente a parte emocional fica debilitada, fica carente. Algumas pessoas ficaram um pouco depressivas, outras ficaram mal-humoradas, cada uma reage de uma forma diferente. Então, a gente deve ter esse cuidado com o próximo. Pessoas que perderam seus entes queridos, que estão com entes familiares nos hospitais, adoentados, certo? Ou pessoas que estão realmente trabalhando no fronte. Pessoas da área de saúde que estão, ou na área de saúde, dentistas, certo? Que já voltaram a fazer o atendimento, mas tem que estar lá com cautela. A gente sabe que, querendo ou não, isso abala o emocional da gente. A gente está ali lidando e a gente não sabe. É um vírus que a gente não vê, a gente não sabe se contraiu, se não contraiu. Então, que tem crianças em casa, está voltando para casa, certo? Depois de um dia de trabalho. Então, tudo isso gera, abala o emocional, tá? Então, a gente tem que se preocupar também com essas pessoas. Como lidar com isso? Eu vejo aqui que a igreja, pelo menos a Presbiteriana da Madalena, é muito preocupada com isso. Está constantemente orando, constantemente divulgando nas nossas mídias sociais a relação dos enfermos, ou oração de enfermos, ou oração de pessoas que estão necessitadas de oração. Ou seja, então isso já é um cuidado. Isso pode ser um cuidado físico, um cuidado emocional. A gente não sabe o que cada um ali, naquela relaçãozinha, está sentindo. Mas a gente tem que pedir a Deus que vá lá e trate com aquelas pessoas, não é isso? E também a carência física.
A carência física realmente pode ser decorrente de uma doença, tá certo? Que a gente necessite dar alguma ajuda, algum apoio nesse momento, tá certo? E outro ponto de Lucas é reconhecer o sacrifício e nos afastar do pecado. Eu acho interessante que esse ponto ele é inerente aos 3 livros sinóticos. Todos 3 eles têm essa preocupação. Todos 3 mostram que a gente deve realmente se afastar do pecado. É algo que eles são bem enfáticos, tá? E que a gente sabe que Deus é o quê? É um Deus que ele é ciumento, ele tem ciúme da gente, ele tem cuidado da gente, mas ele quer realmente a gente com compromisso individual com ele. Ele não quer que a gente tenha outros deuses, certo? E outros deuses não é, a gente sabe que não é cultuar santos, mas a gente pode ter um Deus que seja o marido, a esposa, o filho, o emprego, certo? O dinheiro, sei lá, um carro, um hobby. A gente pode ter, a gente pode colocar, sem querer, outros deuses na frente de Deus. Outras coisas que ocupam mais o lugar de Deus na nossa vida. Então, isso se torna o quê? Pecado. Então, a gente tem que rever isso, como se diz, na nossa vida, né? E outros pecados que a gente já sabe que são bem falados aqui, não é isso? E agora a gente vai ver as repetições, algumas repetições nos evangelhos, né? Como está aí, eu coloquei só 4 versículos dos 3 livros. Os 2 primeiros, Lucas e Mateus. Lembrando que Lucas foi o terceiro a ser escrito, Mateus foi o segundo. Então, vejam assim, escrito em épocas distintas e, mesmo assim, possuem versículos parecidos, né? Então, Lucas 6,40, ele diz: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Aí já Mateus fala da mesma situação, da mesma questão, mas de uma forma diferente. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Então, os 2 também falam da mesma forma, da mesma característica de que Jesus veio para servir, mas ele veio como Senhor, mas ele veio para servir, tá certo? Ele veio para servir o quê? A Deus, servir os mandamentos de Deus, mesmo que aqueles mandamentos de Deus confrontassem o que os fariseus e os saduceus estavam esperando. Não é à toa que foram os próprios judeus, fariseus, saduceus e por aí vai, que, no caso, como se diz, mancomunados com os romanos, aí crucificaram o quê? Jesus, não é isso? Porque não aceitavam. E aqui, Mateus e Marcos, ou seja, a comparação agora com o primeiro e o segundo livro que foram escritos. Mateus, ele fala: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso aí já foi Mateus descrevendo João Batista, que batizava, certo? Mas João Batista já dizia: eu estou batizando vocês, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito, certo? Que é o quê? O Espírito Santo. Que depois que Jesus Cristo morreu, então houve a reunião de todos os apóstolos e desceu o Espírito Santo sobre eles, não é isso? Então, ele estava querendo dizer isso, que realmente Jesus, quando veio, já a partir daquele momento, começou a batizar com o Espírito. E Marcos 1:8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus reforçando o que Jesus veio, né, fazer. E a conclusão, a gente encerra aqui agora, o que você apresenta de Jesus para as pessoas? Então, depois de a gente dar essa breve explanação, tá,
sobre esses 3 livros sinóticos. Então, o que você apresenta de Jesus para as pessoas? Será que as pessoas estão realmente vendo você como servo? Será que as pessoas realmente estão vendo você como aquele que busca levar a palavra de uma maneira sincera? Você está auxiliando quem necessita emocionalmente, fisicamente, certo? No caso, você está apoiando quem realmente necessita. E não precisa ser aquele apoio financeiro e nem, eita, a partir de agora eu vou sair, como se diz, buscando quem está precisando de ajuda, não. No caso, Deus nos direciona. Agora, quando Ele nos direcionar, a gente está aberto a entender o que é que Ele está querendo isso com a gente, não é? E também, quando será que a gente também está levando a palavra aonde a gente vai? Não quer dizer que a gente vê aí que tem vários tipos de pregadores. Eu sou uma pregadora, você que está me assistindo também é um pregador. Eu me emociono em falar sobre isso, porque o nosso papel aqui na Terra é esse. É levar a palavra a todos, certo? Tem pregadores aí que são missionários, que a gente vê que estão em países ermos, passando por dificuldades, e estão lá, firmes e fortes, que são perseguidos. Mas, no caso, a gente, aonde a gente está? A gente está fazendo o quê? Com toda essa herança que Deus nos deixou, certo? Então, é isso que eu queria deixar, essa mensagem, no caso, para a gente hoje. E um convite, quando voltar à escola dominical, que eu não sei quando irá voltar, tá certo? Mas, caso vocês queiram ter mais detalhes desses livros, a gente vai estar na nossa sala do Novo Testamento. Cada domingo é um livro que a gente estuda individualmente. É panorâmico, mas a gente estuda. Então, isso é um convite, tá certo? Caso vocês queiram adentrar mais nesses livros do Novo Testamento, tá certo? E os livros do Velho Testamento são para fazer também propaganda da outra sala também, do Velho Testamento, que é com Rosa e Marcel. Rosa também pregou aqui anteriormente, e ela está no livro dos Velho Testamento, tá? Então, o convite é a vocês. Então, que todos fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos.